Por que que é tão difícil começar um canal aqui no YouTube? A gente grava um conteúdo, a gente monta um roteiro, a gente faz uma edição, então a gente coloca um esforço em tudo isso, e aí quando a gente posta gera aquele sentimento de ansiedade e a gente tem poucas visualizações, né? Pouca interação, poucos inscritos, e parece que o canal ele não anda, ele não evolui e que todo esse esforço ele está sendo em vão. E ontem, assistindo um podcast, eu ouvi uma frase da Luana que seria: a execução põe à prova todo o nosso potencial. E isso significa que toda vez que a gente começa algo novo, naturalmente a gente vai ser ruim naquilo. Então, se você está começando um canal aqui no YouTube e você está postando seus primeiros vídeos, ou você às vezes nem completou um ano, é natural a gente ser ruim nisso. É natural a gente não fazer uma boa edição, a gente não saber fazer um bom roteiro, a gente ter dificuldade de falar com a câmera. Isso aconteceu comigo e às vezes acontece até hoje. Alguns pontos eu consegui melhorar, mas outros pontos eu ainda tenho muita dificuldade. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, justamente para mostrar que vocês não estão sozinhos e existem muitas pessoas que estão passando pela mesma coisa que vocês estão passando. E o que que vai diferenciar a pessoa que provavelmente vai ter sucesso e a pessoa que não vai ter? Porque ela vai insistir naquilo, né? Ela vai ter provavelmente mais consistência do que a pessoa que não vai ter sucesso. Assim a gente consegue desenvolver as habilidades necessárias para a gente ficar cada vez um pouco melhor. Então o seu vídeo, o seu primeiro vídeo, normalmente ele vai ser ruim. E às vezes o seu segundo também vai ser ruim. Só que o seu segundo já foi melhor que o primeiro. O terceiro vai ser melhor que o segundo. O quarto vai ser melhor que o terceiro e assim por diante. A gente só tem a oportunidade de melhorar naquilo que a gente insiste. Então a gente precisa ser consistente e aprender conforme a gente recebe os feedbacks. Eu sei que a gente às vezes deixa de dar o primeiro passo por conta de julgamento de pessoas mais próximas, né? Porque normalmente as pessoas que não conhecem a gente, elas não vão julgar a gente. É muito esquisito isso. Mas essas pessoas elas vão incentivar, justamente às vezes por elas estarem tentando fazer a mesma coisa, ou por ela simplesmente querer te dar um apoio, por ela querer te dar uma motivação ali, por ela realmente criar uma empatia com o que você está fazendo. E normalmente as pessoas mais próximas, às vezes elas não vão te incentivar do jeito que você gostaria que elas incentivassem. Porque às vezes elas não se importam com o que a gente está fazendo. E não estou falando isso para falar que as pessoas não ligam, né, ou não gostam da gente. É porque simplesmente às vezes não faz sentido para elas. E às vezes o nosso círculo de amizades ele não pertence a esse mundo de criação de conteúdo. Então é muito difícil a pessoa entender aonde a gente quer chegar. Então às vezes a gente tenta até passar a nossa ideia, né, e a nossa visão de longo prazo, mas é muito fora da realidade às vezes das pessoas mais próximas. Então fica muito distante, é muito difícil de entender mesmo. Então não é que elas querem nosso mal. O problema é que a gente espera um reconhecimento muito maior do que elas têm para demonstrar, porque elas não entendem. E a partir do momento que você entende isso, você acaba eliminando um peso muito grande na sua criação de conteúdo, porque já é muito difícil falar com a câmera, principalmente para pessoas extremamente introvertidas. Eu sou uma pessoa extremamente introvertida, então foi muito difícil eu desbloquear isso. A partir do momento que eu entendi que as pessoas mais próximas não vão assistir meu conteúdo, isso foi uma libertação. Então eu consigo ser eu mesmo aqui. Eu consigo ser extremamente autêntico e isso me deixou muito mais leve na hora de falar com a câmera. E não só porque eu tenho vergonha das pessoas mais próximas, mas é que eu quero parecer bom para elas. Eu não quero parecer ruim. Só que isso é um pensamento meu, interno, elas não sabem disso. Então eu percebi que às vezes a gente tem um peso tão grande, uma cobrança interna tão grande, que isso às vezes impede a gente de dar o primeiro passo. E às vezes impede a gente de continuar. Porque como os nossos primeiros vídeos eles vão ser ruins, e normalmente a gente vai ter um resultado muito abaixo do que a gente espera, é muito difícil a gente insistir em algo que não está dando muito certo, segundo as nossas expectativas. Mas a partir do momento que você não se importa mais com o que as pessoas vão pensar e foca somente em melhorar suas habilidades, aí parece que as coisas começam a fluir mais, porque você começa a ser mais autêntico, seu conteúdo fica mais leve, você fala com uma tranquilidade maior, então fica muito mais fácil de você falar com a câmera, de você falar sobre o que gosta e dividir às vezes parte da sua rotina ou dividir um pouco do conteúdo que você quer criar, e aí o resultado começa a vir.
E esse é o ponto que eu queria chegar. Porque, por exemplo, se você sabe tocar violão, eu tenho certeza que você não começou sabendo tocar as músicas difíceis que hoje você sabe. Você investiu um tempo nisso, investiu um esforço. Então não tem como a gente ser bom aqui no começo do nosso canal se a gente não investir um tempo e não colocar um esforço nisso. E quanto mais tempo a gente insistir, melhor a gente vai ficar. E é por isso que eu insisto em dizer que só começa a criar, né? Depois a gente melhora. Então, se você der o primeiro passo e manter a consistência, provavelmente você vai ficar muito bom nisso que você está começando. Então não deixe esse medo de você falhar ou de não ter os resultados que você espera impedir que você comece. É melhor a gente tentar e fracassar inúmeras vezes até ficar bom do que a gente não tentar. Porque o fato da gente não tentar só afasta os nossos sonhos da gente. Então é como se a gente estivesse andando na direção oposta dos nossos sonhos. Então eu prefiro errar em direção ao meu sonho e ir ajustando o caminho e melhorando conforme eu vou evoluindo do que nem tentar. Então por isso que eu queria dividir esse pensamento com vocês, porque é difícil para mim até hoje. Até hoje eu posto um vídeo e fico ansioso, fico esperando um resultado X, Y, Z, mas não é por ter um vídeo ruim ou um resultado ruim que eu vou deixar de criar conteúdo. Por mais que eu ache que o conteúdo às vezes não ficou bom, eu vou postar mesmo assim, porque eu sei que a consistência vai me tornar melhor. Então é por isso que eu insisto nisso aqui. E eu acho que você deveria insistir também. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses. Where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck. Bom, parei aqui para dar uma descansada, mas fazia muito tempo que eu não jogava um basquete. Mas uma coisa que eu queria até dividir aqui, até como uma forma de insight, é que a gente tem a oportunidade hoje de viver até mais de 80 anos, mas a gente não se permite fazer coisas novas, né? E o interessante disso é que a gente às vezes faz um curso numa faculdade, decide seguir uma carreira aos 18 anos e a gente deixa a nossa vida muito rígida, né? A ponto da gente só poder fazer aquilo para o resto das nossas vidas porque foi a escolha que a gente fez naquele tempo. Só que conforme a vida vai passando, a gente vai tendo novas experiências, novas amizades, e isso vai moldando e talvez vai mudando um pouco das nossas paixões e das nossas vontades. Então, o insight que eu tenho é para a gente não deixar a vida tão rígida, a ponto da gente não se permitir em fazer coisas novas. Então não é porque você fez um curso de engenharia, de matemática, de qualquer outra coisa que você precisa ser engenheiro para o resto da sua vida. Você pode descobrir novas vocações, novas paixões, novas vontades e se arriscar. E se você não se permitir algo novo, você sempre vai ter que fazer as mesmas coisas, né? E às vezes, se você se permite em tentar novas coisas, né, e buscar uma nova experiência, talvez você encontre um sentimento de realização que você não tem na sua atual profissão. Então, por exemplo, se eu não me permitisse começar esse canal, eu não estaria aqui falando com vocês e não teria essa oportunidade. Se a gente pode hoje viver várias experiências, a minha dica aqui é que você se permita mais a fazer coisas novas. Arrisque um pouco mais e a gente pode ser muito mais realizado talvez numa decisão que você está deixando de tomar. Bom, e para deixar uma indicação de livro sobre o que a gente estava falando, eu vou indicar esse aqui. Foi um livro que eu li num momento de vida que eu estava um pouco desmotivado, eu diria. E a autora desse livro aqui, ela é uma professora de psicologia, neurocientista, e ela traz uma correlação entre talento e esforço. Óbvio que a pessoa que tem talento às vezes está 1000 passos à nossa frente, e às vezes a pessoa talentosa ela não tem a mentalidade necessária para persistir durante todos os fracassos. Então não é porque a pessoa tem talento que ela vai ter sucesso na primeira tentativa. E a pessoa que não é talentosa, normalmente ela já está com uma mentalidade que ela vai ter que se esforçar mais. Então a tendência é que ela realmente consiga persistir mais. Não é todo mundo, óbvio, mas ela mostra que realmente a persistência junto com a garra, que é aquela vontade de querer fazer acontecer, é isso que faz a diferença no final das contas. Ela vai trazer vários exemplos aqui que eu acho que ilustra de uma forma muito melhor. Então fica a indicação desse livro. É muito bom mesmo. E até o próximo vlog.